City life, get stuck in it. You're alright. Aprendi a acertar primeiro, mas acertar firme com bote certeiro. E sem compaixão, o cobra cai e nunca morre. Eu sou o Miguel, de frente se você pode. Salve, galera! Perdão, 2, 3 e... Salve, galera! Gente, o que aconteceu? Qual foi? 2, 3 e... Salve, galera! Beleza! Pra quem não conhece o dele. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Sou ela, hein? Olha, a Passa a gente voz. vai reagir, tira esse negócio. O passado obscuro do criador de Nagatoro. Velho, já fiquei ansioso, vocês estavam pedindo. Deu uma curiosidade na gente, então vamos ver o que ele... Qual é a visão dele, vamos passar aí, passar a visão. É isso aí. Exatamente, então deixa o like. Deixa o like, galera. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, galera, é muito importante, beleza? E galera, se você ainda não é um membro do Cobra Kai, se torna agora pra gente montar nosso dojo contra os Miyagi-Do. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso canal secundário. Tem vídeo todo dia, galera. Inclusive, vocês perguntam bastante, a gente tá assistindo Boku no Hero, Dragon Ball Super. Mano, tá demais. Já terminamos Jujutsu e One Punch Man. Aí, ó, galera, a gente tá assistindo uns animes, hein? Vai, até o final do ano a gente vai assistir bastante. Vai assistir mais animes por lá, com certeza. Confia no pai, hein? Exatamente, então sem mais delongas. Já deixa o like pra fortalecer a gente e ativa ativa o a sininho. inscrição. Pra não perder nada, quer aqui? É melhor que o Netflix. Então, bora pra mais um vídeo. Tá legal, vamos nessa. Quarto vídeo de Nagatoro que aparece nesse canal, né? Acho que... Ok, os haters já devem ter desaparecido desse ponto, né? Espero que sim. Talvez não, na verdade... Acontece. Pra quem não manja do caso, eu vou resumir. Se você ainda não assistiu meio que a primeira parte desse vídeo aqui, que tava falando sobre meio que a ideia do meu cancelamento, bom, o vídeo tá aparecendo aí na tela, então vai lá e assiste. Mas pra quem tiver com preguiça de assistir, resumindo pra vocês, vocês sabem que já faz uns 4 meses no meu canal, onde eu peguei, meti o louco e tirei todas as minhas fotos de perfil, mudei todas as minhas redes sociais pra personagenzinha do anime chamado Jiranai de Nagatoro-san, que muitas pessoas não conheciam, e uns meses depois, especificamente 3 semanas atrás, o anime lançou, foi canceladaço no Twitter, e aí as pessoas começaram a me xingar junto com o anime, e aí eu, né, vim na internet xingar elas também. O vídeo passado foi me defendendo sobre uma das primeiras polêmicas em relação do anime, que era toda a parada sobre ser o anime que romantizava bullying, etc. Acabei conseguindo me defender bem, o anime acabou sendo bem aceito, e eu converti mais pessoas ainda pra poderem assistir o anime e acharem legal eu usar essas paradas nos meus vídeos, e um tempo depois, obviamente, que ainda faltava uma das polêmicas em relação a esse anime, que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo. Ela era bem grande, então não acho que dava pra resumir tudo em um vídeo só, então vamos falar dela aqui hoje, é claro, lembrando também que tem a Jay aqui também, de novo, igual no vídeo passado. A Jay, sabe? Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. A mente acabou, já destruiu tudo. Enfim, pra quem não conhece a Jay, bom, o canal dela tá aí na descrição e aí no card também. Não esquece de passar lá depois do vídeo, beleza? Enfim, hoje eu vou explicar pra vocês sobre a segunda polêmica mais relacionada ao passado meio obscuro do criador de Nagatoro-san, que é uma das outras razões pelas quais eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, já sabe como funciona, né? Pega o lanche, senta aí e vem. Vem comigo. Essa risadinha é muito... muito fofinho, parece um papagaio. E bom, indo direto ao caso, uma das óbvias razões pela qual muitos animes e mangás são cancelados pra caramba aqui no ocidente sempre foi aquelas razões de parada de ecchi, fanservice. Se você conhece anime, você sabe que muitos mangás, animes japoneses, sempre tem aquelas paradas meio estranhas, aqueles ângulos meio, sabe, sugestivos. Tá acontecendo uma cena muito pica, você tá bem concentrado na cena e do nada, bunda na tela. E Nagatoro, principalmente no início, sendo uma comédia romântica, bem puxada também pro lado do ecchi inicialmente, sempre foi um mangá que acabou não escapando disso. No começo do mangá tinha muitas ceninhas ali que eram um tanto quanto apelativas, o que levou as pessoas a procurar um pouco mais sobre o passado do criador, e descobriram que, assim como alguns outros criadores, Nanashi, o criador de Nagatoro, é um daqueles caras que antes de trabalhar com esse mangá, o único mangá normal dele, todos os outros trabalhos da sua vida foram trabalhos hentai. Ou seja, o cara era meio que, né, trabalhava ali com o famoso sex porn.
E inicialmente isso daí nem seria uma razão tão específica assim pra poder cancelar uma obra, afinal de contas, várias obras e vários autores, inclusive muito conhecidos, foram conhecidos já por trabalhar com hentai, muito antes de trabalhar nas histórias deles atuais, como por exemplo, o cara que fez Shokugeki no Soma, o cara que fez Medaka Box, o cara que fez Hellsing, o estúdio Clamp, cara, os caras que fizeram Sakura Card Captors, eles já fizeram hentai, já fizeram. E é claro que a gente pode falar bastante sobre isso, tem muito o que debater, mas é claro que, inicialmente, em Nagatoro-san, o que acontece? Esse era pra ser uma espécie de mangá de comédia romântica, ou seja, aquelas famosas histórias que começam, ela tem um capítulo, não desenvolve praticamente nada, tem meio que uma situaçãozinha ali, e no início da história, tudo se passa em torno disso, ou seja, tem um capítulo, tem uma piadinha, tem um fanservice, outro capítulo, piadinha, fanservice. O mangá atual, ele é extremamente diferente do que parecia ser a proposta original, praticamente não tem mais fanservice, hoje em dia a história é bem mais desenvolvida, e eu até me perguntei, inicialmente quando eu tava lendo, qual foi a razão dessa mudança total de narrativa? Por que o mangá mudou tanto do início pro final? E foi então que eu acabei encontrando o vídeo que me fez conhecer a Jay, que era um vídeo sobre garotas de anime apelativo Girl. Esse era o nome do vídeo. E enquanto eu assistia aquele vídeo, eu percebi que tinha bem mais coisas em relação à produção de um mangá do que as pessoas pensam. Não é só o criador que precisa vender e que faz um bagulho safado só porque, precisa vender. Não existe tão pouca coisa assim. Mas ao invés de só pegar o conteúdo do vídeo da Jay e copiar tudo, eu meio que, sei lá, só chamei ela mesmo. É mais fácil. Pra que copiá-lo se eu posso fazer ele vir fazer pra mim? Exatamente. Sempre que você vê um anime, a gente acaba não pensando nisso. Mas a quantidade de pessoas envolvidas, além do escritor da história, é muito maior do que você pode imaginar. Vai desde a galera do estúdio que recebe ele pra pôr numa revista pra que ele possa ser lido, até o estúdio que contrata a história pra poder transformar aquilo num anime. E não é apenas o escritor que decide como as coisas vão acontecer. Apesar de ser ele quem escreve, ele assina contratos que dão direito a outras pessoas darem muito pitaco na história. E essas pessoas, elas não estão nem aí pra como a história é escrita. O que importa pra elas é se vai ou não vender e pro maior número possível de pessoas. É por isso que existem tantos clichês em tantas histórias, porque o mais importante do que fazer uma história legal é fazer com que muita gente consuma aquilo. Digamos que você chega no mangá com um estúdio e seu mangá tem uma história muito legal. Se os personagens não são atraentes, se aquilo não tem um appeal pro público, provavelmente essa vai ser uma das coisas que o estúdio vai olhar e falar: bota uns peitão nesse personagem aqui que a criançada vai achar massa. Bunda na tela. A criançada gosta. O escritor depende do estúdio. Ele não tem opção. Ele não pode simplesmente falar: eu faço o que eu quiser, ok? Vocês não mandam em mim, vocês não são minha mãe. Eles não podem fazer isso. Eles dependem do estúdio pra poder lançar suas histórias. E muitos escritores, eles querem chegar lá. Então eles já fazem isso porque eles sabem que é o que vai levar eles até esse patamar que eles tanto desejam. Toda a história e o desenvolvimento dela muda muito ao longo do que aconteceu, obviamente por causa do público antigo do Nanashi. Ou seja, o cara era um escritor de hentai, então meio que não era lá muito interessante ele mandar uma história assim, fofinha, sem nenhum fanservice, ninguém ia comprar, literalmente dizendo. Então, obviamente que existe um pouquinho de pressão do estúdio inicialmente pra... Tá bom, você desenha Nagatoro? Legal. Agora faz o seguinte, deixa ela pelada aí. Fora 5 milhões de roupinhas que aparecem só pra poder vender uns figure action, sabe? Pôster que aparece nas capas dos capítulos, etc. Vou mentir que vendeu bem? Vendeu bem. Coloquei na capa do canal? Coloquei. Mas existe toda sim essa coisa de que enquanto o cara ainda tava na sua ascensão, sim, existia apelo muito grande no início do mangá. E eu não acho isso uma coisa ruim, etc. Eu acho isso uma coisa meio triste, cara, porque, de fato, quando a história começou a fazer sucesso, quando as coisas começaram a ficar boas, as coisas mudaram muito. Não só no mangá, mas também agora nessa adaptação pra anime. Uma coisa que eu gostei muito foi que, porque o anime só tinha 3 episódios e eu precisava ver a história inteira, quase que por obrigação, eu li o mangá depois de ver o início do anime, e eu percebi muitas diferenças. Uma pessoa que adora ler mangá, eu percebi que a estrutura inicial da história lembrava mangás que comumente são de comédia apenas. Não existe uma sequência naquela história. O foco é apenas na interação diária de todos os personagens, focando apenas na comédia. Então no começo, o mangá me passava muita sensação de que ia ser apenas isso. Já no anime, não era desse jeito. Você conseguia perceber que o foco era na história dos personagens e tinha uma continuidade de desenvolvimento. O que significa que, a partir dali, o desenvolvimento da relação do casal principal seria o foco da história. E isso me surpreendeu muito, porque não é o que era apresentado de início. Porque muito provavelmente o mangaka queria mudar, queria sair do hentai pra entrar em histórias de desenvolvimento de personagem, mas ele era obrigado a trazer aquele público que já conhecia o nome dele pra dentro dessa história. Uma grande prova disso? Bom,
É só dar uma olhada nos episódios do anime e dar uma olhada nos primeiros pedaços do mangá. Eu acompanho assiduamente tudo que o Nanashi, o criador do mangá, que só tem ali uma conta no Twitter, posta, e muitas das coisas ficam muito entre óbvias, como mudanças que aconteceram nos primeiros episódios do anime. Muitos capítulos que eram ali um pouco mais picantes do mangá, ele pediu pra que fossem removidos, pediu pra que fossem alterados, e ele acabou mudando muita coisa do início da história, porque atualmente sim, ele tem uma obra que tem um pouquinho mais de moral, ele ganha um pouco mais de dinheiro pra poder chegar e falar: ô mano, tira as cenas de bunda, por favor. Você não acha que vai pegar bem? Outra coisa que aconteceu depois que o cara começou a trabalhar nessa história é que ele meio que tentou dar uma apagada em toda a história passada dele. Então, ele possuía a conta no Pixiv, possuía a conta em várias outras redes sociais onde ele postava os seus trabalhos. Ou seja, os hentaizão brabo, tá ligado? E todas essas histórias, boa parte desses históricos acabaram só sendo meio que apagados depois que a história começou a fazer mais sucesso. Meio que ele decidiu fingir que isso nunca tinha acontecido e tentou começar a sua história do zero a partir daí. A minha opinião pessoal, o que eu acho sobre isso? Tem que explicar o bagulho agora, que saco. O bagulho é o seguinte, resumindo pra vocês, eu acho que você deve lembrar que lá no ano passado eu fiz um vídeo sobre o Yandere Dev, que era um desenvolvedor de um game indie que estava sendo feito lá na época, o Yandere Simulator. Esse foi um dos vídeos mais assíduos do canal, mais criticados, afinal de contas foi a primeira vez que eu falei sobre alguma treta aqui no canal. Pra quem nunca viu esse vídeo, era um vídeo sobre esse desenvolvedor que estava fazendo Yandere Simulator, um jogo indie que recebia patrocínio dos fãs. Esse jogo recebia patrocínio, mas o criador era um pouco desconfiável. Ele fez algumas pequenas coisas como usar o dinheiro do Patreon pra poder comprar bonequinha sexual. Nossa, ele fez tanta coisa, velho. Meu Deus do céu, como que eu resumo tudo? Ele roubou o dinheiro do Patreon, não fez nada, fazia algumas lives tiltando, tirava Patreons do nada, roubava conteúdo e não dava créditos, roubava coisa dos artistas e não pagava eles. Então, na época, eu falei com toda a certeza do mundo, eu não acho que esse cara deveria receber apoio. Muitas pessoas apontaram esse vídeo quando falaram sobre eu apoiando o Nagatoro hoje em dia, falando: Link, a hipocrisia bate, né, desgraçado? E a minha opinião pessoal sobre isso. Na época que eu fiz esse vídeo, eu tava falando sobre um cara que na época ele era sim um babaca. Na época, ele realmente roubava os fãs. Eu não acho que daquela época aquele cara merecia apoio. Eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum artista que já trabalhou por hentai, afinal de contas ele pode só terminar Nagatoro, que mesmo sendo uma história incrível, ele pode só terminar e falar: bom, vou fazer outro hentai aqui, dá mais dinheiro, é mais fácil. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Então não ponho a minha mão no fogo. Muitas pessoas na época usavam todo aquele argumento de você tem que saber separar a obra do criador. Eu sinceramente não me importo com a personalidade do criador, contanto que ele não esteja cometendo um crime mortal, aí tá safe. Não pegou criança, tá beleza, tá tranquilo. Mas, pelo menos no momento, o que eu vejo é um cara que largou uma carreira que era minimamente duvidosa pra poder criar algo que é interessante. Então sim, eu acho importante mostrar esse tipo de trabalho pra poder mostrar que, sim, esse cara pode fazer esse tipo de trabalho. Vários roteiristas bons hoje em dia são presos a poder fazer um trabalho mais porco, como hentai, que é mais fácil, dá mais dinheiro e não é lá tão interessante assim, não tem um público tão legal. Então eu acho muito bacana que hoje em dia esse cara tenha conquistado esse espaço, acho muito importante. E não acho uma razão assídua pra poder cancelar esse mangá, principalmente pelo que ele tá sendo agora. Eu pessoalmente não vejo problema no eti. Usar o eti como uma forma de conseguir público é uma tática fácil e barata de conseguir visualização. É como qualquer conteúdo mal feito que usa de artifícios baratos pra conseguir mais alcance. O eti por si só não é um problema. O problema é quando acredita-se que o homem só gosta disso e não existem histórias bem feitas e construídas de romance pra público masculino. E um cara que saiu da indústria do hentai se propor a fazer uma história legal de desenvolvimento de personagens, de romance, focado no público masculino, é no mínimo admirável, porque mostra que ele tem uma visão muito além daquilo que a gente esperava de uma pessoa que escrevia esse tipo de história. Enfim, tendo dito isso, o anime não romantiza bullying, não tem toda essa parada tão pesada assim sobre o passado tão polêmico, e eu realmente fiquei incomodado. São poucas pessoas que sabem do icônico passado obscuro do criador desse negócio, mas eu quero deixar só pontuado uma coisa pra vocês aqui. Também existem diferenças de cultura. Vou dar um exemplo muito simples. Acho que muitos de vocês não conhecem, mas tinha um mangá muito famoso em 2002, chamado Toriko. O criador desse bagulho, ele foi preso em 2002 por sair com menores de idade. E o mangá dele foi cancelado. Muitos artistas da época reclamaram que a revista cancelou o mangá dele. E o cara que fez One Piece foi um desses caras. Pois é. O criador de One Piece defendeu o pedófilo. Então, pois é, a cultura do Japão é meio
esquisita. Mas discutir cultura não é uma parada que tá tão em pauta aqui dentro do canal, então acho que é isso que eu queria falar pra vocês. De qualquer forma, não acho que o mangá seja assim tão agressivo, principalmente não acho que ele seja lá tão apelativo assim. Os primeiros capítulos são meio estranhos, não vou mentir, tem umas paradas meio esquisitas. Mas vamos falar a verdade, né, mano? Você me escuta falando vem comigo todo vídeo, você ainda não se desinscreveu do canal, vai. Você aguenta uns 10 capítulos mais ou menos aí até a história começar a ficar boa, né? Aguenta, né? Aguenta, pelo amor de Deus, Marcinho. Enfim, acho que é isso que eu queria falar. Mas é isso, vamos deixar de cancelar o mangá que você nem se deu o trabalho de ler, o anime que você não assistiu. Não tá certo, galera. Se proponham a ler, se proponham a assistir, e aí depois vamos tentar cancelar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de passar no meu canal, porque eu vou gravar um vídeo com o link também lá. Opiniões estão aqui pra ser compartilhada. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até a próxima. Você vai correndo. Nossa, gostei. Gostei, galera, da análise dos dois, mano. Os dois explicam muito bem e, velho, descobrimos várias coisas, né? Nossa. Mano, Caralho, pesada, quando você vai parar galera. pra ver, né? É, porque, tipo assim, a gente tá vendo, tipo, a gente mesmo, A a gente gente tá vendo a analisa. análise do E- Tio Sam. Mas é uma coisa que a gente tá focado é no anime, tipo, É. não no criador e na história dele. Criador, história, Esse a gente vídeo- não se aprofundou, mas se a pessoa se aprofundar e ver esse vídeo, você só vê só poeira debaixo do tapete. É, Tá doido, né? verdade. É, e que nem ele falou daquele outro anime lá, né, que o cara saía com menor de idade. O criador de One Piece tava É, apoiando ele. Nossa, que polêmica, né, cara? Eu nem sabia dessas e outra coisa, coisas. galera, vocês ficaram sabendo aí Vocês já que sabiam? cancelaram, né? É, Esse Nagatoro. Nagatoro. Mano, pra mim. eu vi alguns comentários de vocês falando que o pessoal, né, tinha cancelado, que nem quando nasceu. Que nem quando saiu. Gente, que viagem é essa? Mano. Que nem quando saiu Kaifuku também, né? É, também. Mas acho que Kaifuku foi bem mais polêmico do Mais que polêmico. Nagatoro. Não sei, eu tô, né? Só tô dando minha opinião aqui, mas não sei. Mas acredito que tenha sido mais polêmico. Comenta aí pra gente. É. Agora, galera, a gente precisa da análise de vocês. O que você achou desse vídeo? E como a menina tava falando, já é de se imaginar, né, realmente, que tem muita coisa por trás. Tipo, Sim, não é só com ele que certeza. fatura. E como ela mesma disse, quando você assina o contrato, deve ter Então, algumas isso que eu cláusulas achei, né, lá meio. que a pessoa interfere Eu não no seu sabia trabalho. disso. E com certeza tem isso. Com certeza. Então é isso aí, galera. Comenta o que vocês Comenta acharam aí, desse galera. vídeo. Se vocês querem mais análise, a gente viu aí que ela tem um canal, eu gostei muito dela, então acho que seria legal a gente trazer umas análises do canal Sim, dela. galera. Comenta E também mais se desse você já canal conhecia também. eles, né? Comenta aí pra gente. Mais do canal dele também, adorei o jeito de explicar dos dois. E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo... Muito obrigado pelo seu like, pelo seu Tamo feedback. junto Tamo aqui. junto. Então, até o próximo vídeo. vídeo.